perdão, 16. Não, hoje não. Lição 16. A sucessão no reino do norte, tá? Nós falamos de Asa, que foi rei do sul. Estão lembrados? Asa, rei do sul. E agora vamos falar de sucessão no reino do norte, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse instante? Pedir a Deus sua sabedoria, sua graça, né? Você ora para nós, Regina, por favor? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso na Tua casa, momento onde podemos, ó Deus, livremente aprender da Tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor, ó Deus, e trabalha nos nossos corações, Senhor Deus, para que nós possamos não somente aprender, mas também colocar em prática tudo aquilo que é aprendido na Tua casa de oração. Se conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Tem outro microfone ali, o André pode depois estar passando. Vamos abrir nossas Bíblias lá. 1 Reis, capítulo 15, versículo 8. Em diante, tá? Primeira Reis 15, do 8 em diante. Você que está em casa conosco, abra lá, tá bom? A sua Bíblia. Estamos fazendo de uma maneira um pouco diferente, você que está em casa, talvez você estranhe um pouco, mas visando ter mais dinamismo, né? Mais integração. Não fica um monólogo, né? E a aula, escola dominical, na realidade, não pode ser um monólogo, tem que ser estarmos compartilhando uns com os outros, né? É o que nós estamos aprendendo, tá bom? Acharam aí? Muito bem. Então vamos ler todo o capítulo, do 8 até o 34, até o final, tá bom? Eu vou lendo, vou passando o microfone e vocês vão lendo também, tá bom? Diz assim: Abias descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre o Judá. Versículo 10, agora. Salom, filho de Jabes. Não, acho que estou no texto errado. Esse não, né? 1 Reis 15, versículo 10. Primeira Reis, estou no segunda Reis. Tá aqui, primeiro Reis. Não, tá pra cá. 15. 10, ó. 41 anos. Perdão. Há 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Acá, filho de Absalom. 11. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor.
Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Aos altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a parte e ouro fino no terceira casa da casa. O rei e os entrou nas mãos de seu servo, e o rei Asas os enviou a Ben-Hadad, filho de Tobrimon, filho de Ezom, rei de Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente para e ouro vai em anula tua aliança com base, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Gebá de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa e de todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai.
e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, vamos ler até aí, né? Até aí. Tive um pouco aí do relato de Asa, que era rei de Judá. Vocês viram semana passada, né? Asa foi rei de Judá. Judá e Benjamim, e um pouco de Simeão, alguns de outras tribos que ficaram ali em Judá. Então ele foi rei sobre eles. E Asa marcou, por quê? Porque ele foi um rei ousado. Minha voz sai. Isso é mais bonita, né? É isso aí. Então, o que acontece? Asa foi ousado, por quê? Porque ele jogou fora tudo aquilo que não pertencia a Deus, que era idolatria. Tanto é que, se você olhar o versículo, olha lá o versículo de número 12. Porque tirou da terra os prostitutos e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. E algumas Bíblias têm uma nota no rodapé, talvez não sei se a tua tem também, tá? Mas a minha tem e outras Bíblias tem, que quando fala prostituto, tem a ver com sodomita. Então, se você vê, olha o nível que estava espiritual que andava o povo de Israel. O povo que dizia ser o povo de Deus. Entenderam? Olha o nível que chegou. Não era somente prostituição cultural. Eu lembro que foi para vocês que havia as prostitutas do templo. Então os pagãos tinham isso. Tinha um templo, tinha mulheres que se prostituíam para ser atitude, era um ato de adoração. Era muito comum na antiguidade. Só que nesse texto, talvez alguns manuscritos bíblicos trazem sodomitas. Então está vendo o quê? Prática de pessoas do mesmo sexo. Então olha o nível que chegou o povo de Deus. Isso serve de alerta para nós, quando nós estudamos sobre a história do povo de Deus, porque nós podemos cair no mesmo erro. Podemos ou não podemos? Os erros estão continuando. O pecado continua o mesmo, do início do mundo até agora, pecado é pecado, não mudou. Não mudou. Muito pelo contrário, o homem cada vez mais se afunda no pecado. Cada vez mais se afunda no pecado. Então nós, como eu falei na pregação pela manhã, nós não podemos tratar a nossa fé, o que nós cremos, com os olhos que o mundo tem determinado, com os padrões que o mundo tem determinado. Entenderam? Então, todas essas ideologias vazias e furadas que o mundo coloca por aí, que seja questão de sodomia, né? A prostituição, coisas desse tipo, hoje, no meio cristão, entre aspas, né? Está sendo aceito como algo normal. Algo normal. Né? Sei quantos aqui viram uma atriz, que um tempo atrás, ela... Não vou falar o nome dela aqui, porque nós estamos gravando, né? Não é legal. Talvez você deve saber, uma atriz que ela era uma modelo, teve casos de prostituição na sua vida, ela ficou ela teve uma infecção muito forte, e segundo ela se converteu no hospital. Né? Ficou aí, escreveu livros, tal, ia nos programas, tal, dizendo ser cristã. Ela se separou do marido agora recentemente, o marido está acusando ela que ela estava caindo na prostituição. Ela falou que não está caindo, mas ela falou assim, se for necessário, eu vou cair de novo na prostituição. Ou seja, uma pessoa que se diz ser cristã, achando que é normal. Estão entendendo? Então, ou seja, o povo de Israel errou gravemente, por quê? Porque seguiu o padrão que o mundo oferece. A ideia de Deus com o povo de Israel qual que era? Influenciar o mundo. Alcançar o mundo. Não ser influenciado pelo mundo. Entenderam? Então, o povo de Israel estava fazendo isso. Então, Asa foi um rei ousado, ao contrário de outros de Israel. E a lição de hoje vai falar da sucessão no reino do norte, especialmente do norte. Asa é do sul. Agora vamos falar do reino do norte. Tem um versículo-chave aí, Êxodo, está na lição, na nossa lição, na primeira página. Versículo-chave, estão achando aí? Êxodo 15, 18. O que está dizendo aí? O Senhor, vamos ler todo mundo junto? A gente pode ler depois
no retorno da classe a gente pode ler, tá bom? O Senhor reinará por todo o sempre. Amém? Então é importante isso, meus irmãos, e Deus até permitiu que o povo passasse por isso e até se dividisse. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo de Israel que Ele era o rei. Aí você vai entender lá atrás, quando o povo pede um rei para Samuel, lembra? O que Deus falou para Samuel? O povo tem a mim. Para que eles querem um rei se eles têm a mim? Mas tanto que o povo insistiu, Deus permitiu. E os reis, por mais que alguns deles foram fiéis, todos eles erraram ou fizeram o povo errar. E Deus quer mostrar com isso que Ele é o nosso rei. Entenderam? Ele é o nosso rei. Nós, como líderes, somos passíveis de erro. Somos. Eu, como pastor, os oficiais, os líderes da igreja, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Porém, quando nossos olhos estão em Cristo, e tendo Ele como nosso Rei Supremo, nós superamos essas dificuldades. Nós não vamos cair no mesmo erro. Se o capitão que está lá no barco conduzindo errou, caiu, eu vou continuar firme. Eu vou tocar em frente. Entenderam? Então esse é o propósito de Deus para com o povo de Israel. Mostrar e revelar que Ele é o rei. Tá? Vamos ver lá na nossa lição. Quem pode ler a introdução, por favor? Você pode ler, André? O reino do norte, composto de 10 tribos, e Judá, que incluía a tribo de Judá e elementos de Simeão e de Benjamim. Deus não deixou de mandar seus servos, os profetas, para orientar e advertir. Alguns dos maiores profetas da nação atuaram em Israel, o reino do norte. Nós vamos ver depois, essa lição, a parte B dessa lição, vai falar de dois homens importantes, né? Um que foi Elias. Lembra de Elias? Que lutou contra os profetas de Baal. Né? Então, ele não lutou. Elias não travou uma batalha com povos pagãos. Não foi. Os profetas de Baal eram pessoas do próprio povo de Israel que estavam adorando a Baal. Baal era uma divindade que foi muito adorada nos tempos bíblicos. Né? Então, as pessoas queimavam seus filhos a Baal. Entenderam? Queimavam seus filhos a Baal. Então, Elias desafiou sozinho os profetas de Baal, que eram pessoas israelitas. Então, vocês lembram dele aí. E Jonas, né? Jonas, que era o pregador, que tinha que ir para Nínive, só que Nínive já não era israelita. Tá? O povo de Nínive era o povo assírio, era um povo cruel, povo que pegava os seus inimigos e trucidava os inimigos, decapitavam, queimavam, faziam os horrores. As pessoas tinham medo dos assírios e Jonas tinha que pregar para eles. Então nós vemos Deus levando os seus servos a outras nações fora do povo de Israel. Tá? Os assírios de Nínive, que mais tarde deram fim nas 10 tribos. As 10 tribos foram escravizadas pelos assírios. E acabou extinguindo, ficando somente um remanescente lá em Samaria, que mais tarde se mesclou com outros povos. Depois começaram a adorar a Deus, o Deus de Israel, mas eram descendentes das demais tribos. Mas essas tribos, como organização, sumiram com os assírios. A gente vai ver depois, mais para frente. Tá bom? Muito bem. Então vamos voltar lá para a lição. Os reis, a minha página 92, a de vocês, não sei qual que é. É o ponto 1 aí. É 78? Tá. Os reis de Israel, reino do norte. Quando Deus colocou Davi no trono, fez-lhe uma promessa a respeito de Judá. Quando a sua vida chegar ao fim, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e o estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome,
Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Muito bem. Ótimo versículo, né? Quem vocês acham que esse versículo está falando? De quem ele está falando? Deus fala para Davi, primeiro. Deus fala para Davi, correto? O que Deus fala? O que Deus fala? Vamos entender um pouco esse versículo. O que Deus fala para Davi aí? Ele seria o quê? Sucedido, correto? Então, para os reis, e até hoje, né, é importante ter um sucessor, correto? O rei tem que ter um sucessor, que nem nós vimos agora que faleceu a rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, o Charles sucedeu o trono, né? E tem outros sucessores, porque se o Charles falasse, olha, sabe uma coisa? Esse negócio de ser rei não é comigo não. Já estou velho, quero curtir minha vida. Não quero o reinado da Inglaterra. Quem ia suceder? Vocês sabem? Não o irmão dele, o filho dele. Como é que chama? William. Não é William. Se o William não quiser, vai o filho do William. Entenderam? Porque tanto a esposa do Charles quanto a esposa do William não são nobres, casaram com eles, são plebeias, né? Casaram com eles, recebem o título de princesa, mas não tem direito a reinado. Aí o filho, mas ele é um bebezinho, tudo bem, ele é o rei. Se pega um regente e coloca lá para tocar o barco. Assim aconteceu na história. Lembra que eu contei a história do Brasil? Que Dom Pedro I morre, né? Dom Pedro II, se eu não me engano, ou Dom João VI, não estou lembrando, acho que Dom João VI. Ele assumiu o reino, só que ele era um garoto. Não tem como um garoto reinar, né? Aí pegou um regente para tocar o barco. Ele fica responsável lá tocando. O menino é o rei, o regente tem seus limites, né? Entenderam? Então, o rei tem que ter um sucessor. E Deus promete para Davi que ele teria um sucessor. Ó, o seu reino, Davi, não vai acabar não. A tua dinastia não vai acabar. A tua dinastia não vai acabar. Saul acabou. Saul eu rejeitei. Saul quis passar, que a gente fala lá em Minas Gerais, passar o burro na frente da carroça, né? Ele quis muito bem, irmão, quis ser sacerdote, né? Então Deus, e além dos pecados dele e tudo mais, tal, Deus rejeitou, Deus levantou Davi. Então Davi teria o que? Um sucessor. O que mais? Fala aí. O sucessor iria o quê? Aconteceu isso? Quem foi? Salomão, né? Davi queria construir o templo. Deus falou assim, não. Você não, Davi. Você derramou muito sangue inocente aí. Você derramou muito sangue. O Davi era um rei guerreiro. O seu sucessor vai construir o templo. E se cumpriu em Salomão. Apesar que Davi deixou tudo pronto, material. Foi lá no Leroy Merlin, pagou lá a conta. Ó, tá tudo pronto. Tem um vale aqui, ó, para você, ó. Pra você comprar 6C, casa e construção, assim vai. Tá aqui, ó. Né? Pedra, ferro, o que for necessário, tá aí, ó. Madeira, tá aí, ó. Né? Só que Salomão reconstruiu, certo? Muito bem. Que mais? Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens. Salomão errou? Sim. Qual foi o erro de Salomão? Nós já estudamos. Lembram? Vamos rever. Idolatria, poligamia. Ah, pastor, não está na Bíblia. Deus está falando que era para ele casar com uma de mulher. Falou? Deus cita que eles casaram. Mas Deus não mandou eles casarem.
casou com mais de 1000 mulheres. Tudo indica que possivelmente ele nunca nem sequer conheceu ou dormiu com a maioria daquelas mulheres, porque eles tinham por contrato, né? Eles herdavam, né? Ganhavam uma terra, pegavam para si as mulheres. Então, ou seja, casou com mulheres que não eram nem do povo de Deus. O que mais que ele errou? Que Salomão errou? Vocês lembram? Permitiu a idolatria dentro de Israel. Com isso o povo foi atrás. Entenderam? O povo foi atrás, né? Tomar cuidado, né? O líder tem que ser exemplo. Exemplo. Né? O que mais que ele fez? Além de ele permitir, ele cometeu idolatria. Recebeu punição? Sim. Né? Muito mais. O que mais veio nesse texto? Esse texto aqui é um texto fundamental, meus irmãos. O seu trono, finalzinho, o seu trono será o quê? Tudo bem, agora vamos entender esse texto de uma outra perspectiva. Né? Deus fala de Davi, Deus fala de Salomão, Deus fala dos descendentes de Davi, que seu reino teria continuidade, mas espiritualmente falando, de quem Deus está falando nesse versículo? Jesus. É um texto messiânico. Quando ele fala aqui, olha só, vamos ver alguns elementos sobre Jesus, né? Primeiro, escolherei um dos seus filhos. Jesus foi conhecido como filho de Davi. Foi chamado várias vezes, né, de filho de Davi. Tem misericórdia de nós. Jesus, ele não era filho direto de Davi. Então nós temos que entender a Bíblia e a sua cronologia. Entenderam? Era costume falar que aquela pessoa, vamos supor, meu bisavô, tataravô, eu sou filho do, vamos supor que eu tive um tataravô lá atrás, que era importante. Então Marcos, filho do fulano de tal, só que ele era meu tataravô, não era meu pai. Eu nem tive contato com ele, né? Eu não conheci meus avós, né? Tanto par de pai como par de mãe. Só conheci uma avó da parte da minha mãe, mas meus avós, né, não conheci, né? Vamos falar assim, o Marcos, filho do Joaquim Epifânio, meu avô. Estão entendendo? Então era costume na época. Então Jesus foi chamado de filho de Davi. Por quê? Porque ele era da descendência de Davi. A sua mãe e seu pai eram da linhagem de Davi. Entenderam? Eram descendentes, tinham Davi como ancestral. Ok? Ficou claro? Tá? Que mais? Ele construirá um templo. Jesus construiu um templo? O que vocês acham? Jesus, o que ele fez? Ele transformou cada um de nós como templo do Espírito Santo. Entendeu? Lembra quando ele estava andando com seus discípulos? Ele falou assim, mestre, olha o templo, e era um templo. Você imagina só, o templo de Israel, é claro que ele foi destruído, hoje você tem uma plataforma lá, grande. Você deve já ter visto foto de Jerusalém, sabe aquela mesquita que está em cima onde é o templo? Tem aquela cúpula, né? Se você olhar bem aquela foto, olha depois em casa, que tiver acesso. É tipo uma plataforma grande. Então aquela plataforma, ela permaneceu, né? Então tem um muro da lamentação para cá, outro muro para lá, mas era muito mais visível. Então as pessoas olhavam aquele templo, olha que gigantesco esse templo. Entenderam? Era algo assim, naquela época, algo tremendo. Entenderam? E Jesus Cristo falou assim, derruba tudo isso e eu construirei em 3 dias. Está ficando doido? Isso aqui levou tanto tempo para construir, né? Pedra, não sei o que, você vai fazer em 3 dias, né?
Só que ele se referiu o quê? A ele mesmo. Primeiro que ele morreu, ressuscitou, e que ele abriu acesso. Então o templo não é mais necessário. O templo somos nós. Esse espaço aqui nós até chamamos de templo por ser um local de adoração, de consagrada adoração. Mas esse espaço aqui, na realidade, ele não segue os padrões da época. Por quê? Porque aqui nós somos um só corpo, né? Quem está aqui na frente não é melhor que quem está ali. Entendeu? Qualquer pessoa pode vir aqui, dar um testemunho, cantar, né? Desde que esteja tudo ok, a pessoa vem aqui, prega, não tem problema. Só que naquela época não. Tinha o local que as pessoas se reuniam e tinha o centro dos santos. Então Jesus construiu o templo. Estamos terminando? Já para terminar? O pessoal está voltando, né? Tá. Rapidinho, só para encerrar esse versículo aqui, tá? Eu serei seu pai, ele será meu filho. Nós já vimos, né, que ele é filho de Davi. Firmarei seu trono para sempre. Ele repete 2 vezes nesse versículo. Então Jesus, ele é o filho de Davi, o rei dos judeus, não dos judeus meramente etnia, mas nós que somos Israel espiritual, ele é o nosso rei, e seu rei não terá fim. Ele voltará com poder e glória, e continuará reinando e reina em nossas vidas. Esse texto de Êxodo aqui se cumpre em Jesus, ele é rei para todos sempre. Amém? Depois fala assim, se ele errar, punirei com o castigo dos homens. Aí está uma referência ao castigo de Cristo na cruz, que ele não errou, porém se fez pecado por nós. Levou sobre si os nossos pecados. Entenderam? Então é interessante quando nós estudamos a história de Israel, vemos aí os textos, os exemplos, até mesmo os reis apontando para Jesus. O objetivo é Cristo. Entenderam? Ficou claro? Então tá bom. Semana que vem a gente continua, tá bom? A parte B dessa lição, a gente vai ver um pouco aí sobre os profetas também, tá? Que falaram que depois vai ter lições específicas para com os profetas, tá? Estamos acabando a lição, tá? Eu não entreguei ainda a nova, já tem a nova aqui. Deixa assim que terminar, eu vou entregar para vocês, tá? Para nós não se perdermos, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Assim, tá bom. Amém? Então vamos ler todo mundo junto aquele versículo de Êxodo, tá? Que está fica com ela, irmã, para te ler depois, tá? Êxodo, o que é? 15, né? 18. O Senhor reinará por todo o sempre. Amém? Deus sim nos abençoe. Vamos voltar às cadeiras, quem puder ajudar aí. Tá bom? Graça e paz, irmãos. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós tivemos 7 crianças, um adolescente e 18 adultos. Glória a Deus, né? Bom, eu queria saber, quem decorou o versículo de janeiro, fevereiro? Tem alguém? Menos a André, que a André já ganhou, o pastor também. Tem mais alguém que queira falar? Então, o pastor já está dando a dica. Para falar mais fácil que é no Velho Testamento, hein? Ó. Ninguém? Dou-lhe uma, tá em Salmos, ó.
Você viu? Ó, tá acima de 100. Ó, tá chegando aí. O primeiro, o segundo é isso aí que você falou. Mas o primeiro, quem lembra? Janeiro. Vem aqui, Gessi, por favor. Aê, Gessi. Olha lá para os netinhos que estão em casa assistindo, os filhos. Fala bem alto para todo mundo ouvir. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Bom, você vai ganhar um chocolatinho, só que você falou, né, gente? Certo? Agora, quem sabe o segundo, de fevereiro? Ó o tempo, ó o tempo. Ninguém lembra? Ó, a André quer ganhar o... tá perto do outro. Se ninguém falar, eu vou deixar a André falar, hein? E aí, lembra do segundo? Pode falar, André, vem aqui na frente para falar para todo mundo ouvir. Quem está em casa, por favor, decorem, que Deus fica feliz com isso, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Aê, cadê o chocolatinho? Deus abençoe. Agora nós vamos ter o terceiro. Agora é mais um versículo facinho agora, hein? Para decorar. Nós vamos falar sobre oração, né? Sobre o dia da oração. Então, o versículo será: orai sem cessar. Ó, orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Se quem quiser abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, né? Finalzinho lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Mais difícil gravar o capítulo do que o versículo, né, irmãos? Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3 e... orai sem cessar. Então, olha aí, nós já vamos ter 3 versículos a partir de domingo que vem. Então, aí, domingo que vem promete, você que está em casa sabe de cor, venha, fala aqui para ganhar alguma coisa. Eu não sei o que vocês vão ganhar domingo que vem. Certo? Bom, essa semana nós teremos 2 aniversariantes no mesmo dia. No dia 7, quem vai fazer é o Cido e a Rosana. Então, depois de amanhã, dá uma ligadinha lá pro Cido, né? Você tem um tempinho, manda uma mensagem. Isso é muito bom, né? No dia do aniversário, a gente fica tão contente em receber tanta mensagem de gente que a gente nem imaginava, né? Nós temos o grupo da igreja, vamos, né, lembrar da terça-feira, né? Para que o Senhor abençoe a vida do Cido, né? Ele tem sido usado por Deus aqui na nossa igreja e Deus tem visto, né, o quanto ele se esforça. Ele queria tanto estar aqui ontem e não pôde, né, porque está trabalhando. Então a gente louva ao Senhor, né, pela vida do Cido, e que vocês possam colocar ele nas suas orações durante essa semana, e a Rosana também, né, ela não tem vindo, mas ela também faz parte da nossa igreja. A gente tem sentido saudade, falta dela, né, do Levi, dos meninos, né, e que Deus abençoe a vida também da Rosana. Bom, hoje as crianças vão ficar lá, vão finalizar lá, né, não vão estar entrando no tempo porque estão finalizando uma aula bacana lá e tem que terminar. Então a gente vai estar lendo, então, os adultos, nosso versículo. Vamos ler? 1, 2, 3. O Senhor reinará por todo sempre. Êxodo 15, versículo 18. Muito bem, amém. Deus abençoe os adultos. Parabéns. Eles também somos todos alunos e também sabemos, né, fazer a leitura bíblica. Muito bom, né, gente? Olha que maravilha a gente ter a certeza de que o nosso Deus vai reinar para todo sempre, né? Não existe outro Deus maior
que o nosso Deus. Nesse mês a gente vai estar falando muito sobre a oração. Então a gente quer estender aqui um tempinho para você estar orando pelo outro. Escolhe alguém agora para a gente estar orando. Você que está em casa pode orar pelo seu cônjuge ou os seus filhos um pelo outro, tá? A gente vai estar fazendo isso nesse momento. Então é um momento de oração, para que você possa orar pelo seu próximo. Deus sabe todas as dificuldades dele, mas você precisa de oração, né? Todos nós precisamos e necessitamos de oração. E a oração é um canal direto com Deus, né? É um canal que ele vem e nos abençoa. Ele escuta a voz do seu servo, da sua serva, a voz da igreja, né? E que possamos ter mais esses momentos de orar uns pelos outros. Vamos fazer isso agora? No final, o pastor pode estar finalizando a oração, tá bom? Santo Deus, poderoso Pai, graças te damos, Senhor, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus vivo, o Deus que, como nós lemos esse versículo, pequeno versículo, Pai, o Senhor reina para todo sempre. Em poucas palavras, o Senhor fala muito ao nosso coração, porque temos convicção que o Senhor é rei sobre cada um de nós. Abençoa cada família aqui, abençoa aqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, que necessitam de oração. Oramos, ó Pai, pela Rosana, pelo Levi, que sentimos sua falta. Oramos, ó Pai, pelo Fábio, Mariana, pelos meninos. Coloca o teu poder, ó Pai, sobre a vida de cada um deles. Você pode estar agora dizimando ou ofertando ao nosso Deus aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Amém? Os irmãos puderem ficar em pé para a gente adorar o Senhor.
pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Homens, Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento, Senhor Deus, de entrega de dízimos e ofertas. Te agradeço, Pai, pela condição, Pai, que o Senhor tem nos dado de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas mesas, em nossos lares, Senhor Deus. O Senhor tem dado além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, ó Pai, daquilo que precisamos, o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai querido, e peço que o Senhor continue abençoando cada vida aqui, cada família, cada lar, ó Pai. Que o pão, que o alimento, Senhor, nunca venha faltar em nenhum lar aqui, Senhor Deus. Que cada dízimo e oferta aqui depositado, Senhor, venha a ser multiplicado, Senhor Deus, e que esses valores aqui depositados, ó Pai querido, venham ser usados da maneira como o Senhor quer, ó Pai querido. Dá, Senhor Deus, aos dirigentes, aqueles que são responsáveis pela parte administrativa da igreja, financeira, para que eles venham ser dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, para direcionar cada valor, ó Pai, aonde o Senhor quer, Senhor Deus, que seja colocado, investido, Senhor Deus. Que essas portas nunca venham se fechar, mas que essas portas venham sempre estar abertas, ó Pai. Obrigada porque neste templo, Senhor, não pagamos aluguel, Senhor Deus. Há tantas igrejas, Senhor, que eu conheço com dificuldade, Pai, em questão de aluguel, contas, ó Pai, e aqui o Senhor tem sido tão bondoso com Interlagos, Senhor. Muito obrigada por este templo que o Senhor nos deu, muito obrigada, Pai, por cada coisa que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, sendo presente nessa casa, e que mais pessoas possam estar aqui conosco, Pai, para te adorar e bendizer o teu santo e bendito nome, Pai. Continua, Senhor, conosco, Pai, no restante deste dia e no restante deste culto. Em teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Muito bem. Vamos caminhando, né? Nós estamos já no término, né? Momento missionário, não esqueça que nós estaremos orando esse mês, tá? Agora de março, pela Turquia e pela Síria, que tiveram aquele terremoto muito triste, onde milhares de pessoas morreram. Então, que esteja orando por esses países que tanto necessitam, tá? Da oração, da nossa oração. E são países onde há restrição à pregação do Evangelho, há muitas dificuldades lá para a pregação do Evangelho. Então, ore tanto pela pregação quanto pelas vidas. Deus conforte os corações, Deus restaure essas nações, tá bom? Ok? E pelo Brasil também não esqueça de estar orando pela nossa nação. Pode passar. Avisos, não esqueçam que quinta-feira, não terça, quinta-feira agora, nosso culto online está às 20 horas. Então, acesse lá no Facebook, tá bom? Para que possamos assim estar juntos aí cultuando a Deus, orando ao Senhor. Então, vamos estar juntos. Quem puder participar comigo ao vivo, será importante para que o culto fique mais enriquecido, tá? Então, vamos estar juntos participando. E no próximo domingo, a partir das 9 horas, nosso culto presencial e nossa escola bíblica dominical, como nós estamos tendo todos os domingos, tá bom? Esse mês nós teremos o culto de gratidão, correto? Último domingo, tá? Então vamos voltar aqui esse culto de gratidão, com testemunhos, com cânticos, né? Culto especial. Então vamos aí, último domingo deste mês, tá? Então anote aí na agenda, tá bom? Para que você possa estar participando. Pode falar. Desse culto de gratidão,
só avisa pra gente organizar nos slides, organizar a programação. Então, quem for cantar, eu quero tocar, eu quero falar uma poesia, eu quero ler um versículo, eu quero dar um testemunho, avisa. Por quê? Porque a gente precisa montar os slides, montar a sequência, ver as questões dos louvores aqui com o Ministério de Louvor. Se alguém precisar de ajuda, irmã Cris, você pode tocar para mim, André, você pode tocar para mim, fala aqui com antecedência para a gente se organizar, tá bom? Para que seja um culto bem organizadinho, bem abençoado, tá bom? E que todos participem. A gente peça, irmãos, participem. Não fiquem acanhados, a gente tem um monte de talento aqui na igreja. Então, participem, tá bom? Fiquei muito feliz de ver os irmãos lá naquele dia além do jogral aqui, a Ju participando, a irmã Dona Ivone. Foi uma bênção. Então, olha, participem, tá bom? Deus abençoe. Joia, vamos participar sim, tá bom? E em abril, esse é março, né? Abril teremos nosso culto de missões no último domingo. Eu já agendei com o Romário, que estava aqui ontem, né? Não é o Romário da seleção brasileira, não. O Romário é aquele missionário, craque também de bola, craque em Jesus Cristo, né? Ele trabalhou, para quem não sabe, na Índia e na Malásia, né? Indonésia, Tailândia. Errei por pouco, né? Fique tranquilo, tem hora que eu troco os nomes, fique tranquilo, tá? Não se preocupem, na hora que eu trocar o meu nome, aí vocês começam a orar. Na hora que eu trocar o meu nome, aí vocês fazem jejum, oração. Eu tô acertando aí, ó. Severino, Raimundo aí. Aí já, de vez em quando eu troco, Gessi, não pode. Na hora que eu trocar o da Bárbara, o da Ana Júlia, dos meus filhos e meu, aí pronto. Aí já orem mesmo de joelho, faz campanha, porque a situação tá feia, tá? Ok? Muito bem. Então ele estará conosco pregando o Evangelho, vai ser muito bom, ele tem uma experiência muito grande no campo missionário, tá? Ele já pregou aqui uma vez, vai pregar novamente. Ele tá atuando junto com os Niqueis, né, aqui, junto com o pastor Joseph. Então vai ser uma bênção, tá bom? Ok? Muito bem, então acho que são esses os avisos, tá bom? Pode sim. Vem cá. Esse ano a gente recebeu uma bênção, né? Nós fomos agraciados. Fala você, pode falar. Nós fomos agraciados, né? O Senhor, Ele sabe de tudo que a gente não precisa falar. Mas esse ano, quando a gente saiu da igreja... Eu não falo pra você. A nossa irmã Edna viu a gente indo embora a pé. E ela ofereceu pra gente um carro. Era algo que a gente não tinha programado para... A gente tinha um plano, mas esse plano ele estava para o ano que vem. Então os nossos planos são um, de Deus é outro. E Ele providenciou antes. E tocou no coração da irmã Edna, do irmão André. E a família, o casal, nos abençoou, nos presenteou, a pedido de Deus, com isso que a gente estava planejando para o ano que vem. E Deus antecipou para nós. Então, isso é um motivo de gratidão, porque nós não tínhamos condições. Mas Deus providenciou, falou, eu estou te dando. Então, recebe essa bênção. E a gente tomou posse da bênção, graças aos irmãos. E da minha parte, eu quero dizer que é com muito, muito gosto, muito gosto, para esse casal tão abençoado. E a gente não tem nenhuma sombra de dúvidas que foi Deus que pediu e a gente só obedece a Deus. Deus sabe de todas as coisas e o que a gente deseja é que seja bênção para a vida de vocês. Amém. E vocês já estão abençoando, que já deram carona para a Andréia ontem, então, ô glória, né? Já estão aí abençoando com o carro e é isso que importa. E a gente fica muito feliz com isso, viu? A gente aqui não quer ostentar nada, luxo, a gente só quer realmente mostrar que o Senhor, Ele sabe de tudo que a gente precisa. Vamos orar por eles? Amém? Vem cá, André, também, André, vem cá. Vamos orar então, agradecendo a Deus, né? Por essa bênção que Deus deu a eles, né? Esse casal tem sido uma bênção aqui para nós, né? Tem trabalhado aqui, desculpa aí que eu troco seu nome, viu? Você faz parte, né? Mas esse casal tem sido uma bênção, tem trabalhado aqui conosco, desde que chegou, antes de chegar, antes de
de estar como membro, já estava à disposição. E Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas, Deus é aquele que está na frente, que vai à frente. Nós temos apenas que submeter à sua vontade, só submeter à vontade de Deus. Deixar Deus agir, né? Então está orando, Senhor, por esse casal, né, para os seus filhos, e que Deus multiplique cada vez mais, que Deus possa abençoar, restituir. Com certeza a Edna e o André serão restituídos, né? Muito mais, né? E se Deus não restituir também, Deus é Deus, né? Deus sabe tudo das coisas, né? Faltar, Deus não vai deixar faltar. Não vai, né? O povo de Israel não ganhou sapato novo, mas o sapato não gastava. Não gastava. A comida não faltava, né? E Deus, a roupa também não rasgava. Então Deus é aquele que é o dono de todas as coisas, provedor. Amém? Vamos lá então? Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, por esse culto tão abençoado. Desde ontem, ó Pai, nós estamos aqui tendo momentos maravilhosos na Tua presença. Momentos de comunhão, momentos de oração, momentos, ó Pai, de se render a Seus pés. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo povo que esteve aqui conosco, por cada família, pelas famílias que nós conversamos. Muitos, ó Pai, talvez estão aqui em São Paulo de passagem, como aquele casal, ó Deus, como aquele médico também que esteve aqui conosco, a sua família que vieram da Colômbia e que mora aqui no Brasil, ama o Brasil, ó Deus, e tantos outros que tiveram as igrejas presentes aqui também. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor realmente nos abençoou e concedeu que pudéssemos ter um dia tão maravilhoso. Eu sei que o inimigo ficou furioso e tem ficado, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Amém. E reina sobre nós o Teu poder, a Tua graça. Obrigado, ó Pai, por esse casal que está aqui à frente testemunhando as bênçãos de Deus. Também obrigado pelo casal Edna e André, ó Pai, que abençoaram a vida deles, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa abençoar, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Amém. O Senhor conhece todas as coisas. E tudo isso, Pai, com certeza nasceu no seu coração. O Senhor viu a dificuldade, a urgência, a necessidade. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra nos diz que nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Amém. O mais não pertence a nós, pertence a Ti, Senhor. E nós queremos Te agradecer. Oro por cada vida aqui, ó Deus, presente, pelas crianças, pela aula que nós tivemos. Que esse aprendizado fixe, ó Pai, na mente de cada um de nós. Eu oro, Pai, pela saúde de cada um de nós, ó Pai, pela minha esposa que está lutando contra a pressão alta, ó Deus. Ó Pai, pela minha saúde também, pela da Gessi, por tantos outros que têm passado por lutas nesse tempo, pelo Marcelo, ó Pai, também, renove as suas forças, mais e mais. Enfim, ó Pai, cada um, a Lina, ó Deus, a irmã Celina, ó Deus, a Toshi, o seu Luiz, todos os demais, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada família, ó Pai, e derramar o Teu poder. E nós Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas familiares. Amém. Fique conosco, abençoe o nosso país, salva a nossa nação, abençoa os nossos governantes, e abençoa, Pai, salva a Turquia e a Síria, nações que carecem do Teu Evangelho. Esteja com eles, ó Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus te abençoe, um bom domingo com Cristo Jesus. Amém?